Em destaque no Panorama CBN, Flávio Dino autoriza terceira investigação contra Lulinha e presidente determina explicações de ex-chefe de gabinete sobre empréstimo com lobista. Senador Eduardo Girão será vice na chapa de Romeu Zema, do Novo. Esposa do senador Everton Rocha recebeu 11 milhões de alvo da PF no esquema do INSS. Expectativa de liberação do Estreito de Hormuz derruba preço do petróleo. CNJ aprova fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 4 de agosto de 2026, dia em que eu completo um ano à frente do Panorama. Agradeço a você que está comigo todos os dias por aqui, Anderson Wendel, aqui na mesa de som. Seguimos, em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um terceiro inquérito contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal. Lulinha é suspeito de tráfico de influência no governo federal, quer dizer, de se utilizar da posição privilegiada de filho do presidente para fazer negócio. Ele já é alvo de outras duas investigações que correm no STF, sob a responsabilidade do ministro Flávio Dino. Além do novo inquérito, o ministro autorizou uma investigação paralela sobre vazamentos ilegais de informações ligadas aos casos contra o empresário. A defesa de Lulinha nega qualquer irregularidade e diz que o empresário, que mora na Espanha, está à disposição para voltar ao país se for preciso. E o presidente Lula determinou, segundo aliados, que o ex-chefe de gabinete dele, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, explique o empréstimo feito a ele pela empresária Roberta Lussinger. Ela é investigada pela Polícia Federal por suspeita de participação no esquema de fraudes do INSS, é amiga do filho do presidente Lulinha e prestava serviços para um dos principais operadores do esquema, o careca do INSS. As conversas sobre o empréstimo estão salvas em mensagens de WhatsApp apreendidas pela Polícia Federal no celular da empresária. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo e da CBN, o presidente Lula já sabia do empréstimo há pelo menos 2 semanas e, de acordo com pessoas próximas, teria ficado triste e decepcionado. Marcola deixou o cargo no Palácio do Planalto na semana passada para integrar a equipe da campanha de reeleição de Lula. Interlocutores relatam que a saída foi antecipada para evitar o desgaste da imagem do presidente no período eleitoral. Depois da revelação do empréstimo pelo portal Poder 360, ainda na noite de segunda, o ex-chefe de gabinete divulgou uma nota confirmando o recebimento do dinheiro. Ele disse que a quantia veio de um empréstimo pessoal e afirmou que o valor já foi quitado, negando qualquer irregularidade. E a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto sobre o esquema do INSS. Os agentes saíram para cumprir 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão. As ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. As investigações apontam que o senador Everton Rocha é uma das figuras centrais de um esquema de lavagem de dinheiro ao lado do advogado Willer Tomás. De acordo com a PF, a relação entre os dois revela uma rede criada para ocultar dinheiro do desvio de aposentadorias. Em um endereço do advogado em Brasília, a polícia encontrou dinheiro vivo e uma máquina de contar cédulas. Os investigadores identificaram que a esposa do senador, Sâmia Rocha, recebeu mais de 11 milhões de reais de empresas ligadas ao advogado. O grupo também apura a compra de uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, usada pelo senador, mas registrada em nome de uma empresa de Tomás. O material que fundamentou essa nova fase veio de documentos e conversas apreendidos no celular do próprio senador no início das apurações. A PF afirma que o grupo usava empresas de fachada, sociedades patrimoniais e postos de combustíveis para dissimular os valores desde 2023. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o senador Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, afirmou que todas as movimentações financeiras foram declaradas à Receita Federal e têm origem lícita. Ele alegou perseguição por causa da candidatura dele ao Senado. Eu quero ressaltar que o Ministério Público Federal foi novamente contra a busca e apreensão contra meus familiares e apoiadores. Apesar da dureza desse jogo político, eu quero aqui reafirmar
que eu não me renderei e me manterei firme no propósito de lutar pelo Maranhão, trabalhando por você e pelos que mais precisam. A defesa do advogado Willer Tomás negou o envolvimento dele no esquema, declarou que o advogado virou alvo apenas por ser dono de um avião emprestado ao parlamentar para uma viagem particular em caráter pessoal e amistoso, sem relação com os crimes investigados. Falar agora de eleição, o Partido Novo confirmou o senador Eduardo Girão como vice na chapa presidencial do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também do Novo. Antes de fechar essa solução caseira, o Novo negociou parcerias com o Podemos, também com o Democracia Cristã. Para assumir a vaga, Girão vai desistir da disputa ao governo do Ceará. Ele contava com o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, que é contra a aliança do partido com Ciro Gomes, do PSDB. E mais 3 partidos anunciaram neutralidade na disputa presidencial, apesar da tentativa de aproximação do senador Flávio Bolsonaro, diminuindo as possibilidades de vice do pré-candidato. O Podemos decidiu por unanimidade pela neutralidade, inviabilizando que a presidente do partido, Renata Abreu, seja candidata na chapa do PL. O Partido Republicanos, ligado à Igreja Universal, também decidiu não formar coligação. A decisão atende a uma pressão de diretórios do Nordeste, como a CBN antecipou semanas atrás. Ainda na segunda, o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, informou à campanha do PL que 17 diretórios estaduais se manifestaram contra a união. Com a decisão, fica inviabilizada a indicação da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, para a vaga de vice. Também nessa terça, a União Brasil anunciou que vai ficar neutro. O partido faz federação com o PP, que já tinha anunciado neutralidade e enterrou a chance de Tereza Cristina ser vice de Flávio. Com tudo isso, o senador deve ter uma vice do próprio PL. O prazo para as convenções partidárias termina nesta quarta-feira, mas as campanhas ainda podem registrar suas chapas até o dia 15 de agosto. No Rio de Janeiro, com a dificuldade de fechar alianças com outros partidos, o PL de Flávio Bolsonaro também teve que achar solução em casa. O partido definiu como vice de Douglas Ruas, candidato ao governo do Rio, a vereadora de Niterói, Fernanda Lobac, também do PL. Para o Senado, o deputado federal Carlos Jordi, do PL, disputa a eleição ao lado do senador Carlos Portinho, do mesmo partido, que busca a reeleição. Os dois ganharam espaço depois das desistências do ex-governador Cláudio Castro e do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, que foram alvos recentes de operações da Polícia Federal. E no último episódio eu tinha dito que a novela em Minas tinha terminado, né? Aí sabe quando tem um capítulo bônus? Foi o que aconteceu. O senador Cleitinho, do Republicanos, agora disse que quer manter a candidatura ao governo mineiro. Na segunda-feira, para você que perdeu, ele desistiu da disputa, chegou a publicar um vídeo nas redes sociais, chorando e confirmando a desistência por causa do luto da morte do irmão. Aí, nessa terça, durante a Convenção Nacional do Partido, o senador disse que passou por momentos de vulnerabilidade, mas que mudou de ideia. Pela questão da minha família. A minha família me ligou e falou assim, pode ir que a gente vai te ajudar, vai te apoiar. E aí que tem uma questão, a hora que eu faço o vídeo e sai na mídia, todo mundo que me apoia falou assim, pode vir que a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar. O povo quer ainda que eu continue, então eu tô fazendo isso pelo povo, mesmo nesse momento de luto meu. Só que a cúpula do partido dele, o Republicanos, falou, aqui não é bagunça não. O presidente Marcos Pereira disse que a convenção não servia para debater questões regionais e criticou as constantes mudanças de posicionamento do senador. O dirigente disse que Cleitinho teve vários prazos desde julho, mas não assumiu o compromisso. Episódio submeter o povo de Minas, milhões de brasileiros mineiros, a uma situação de insegurança, de uma instabilidade como essa. Então a decisão está tomada, o que eu disse está dito, porque é a expressão da verdade. E eu não tenho mais nada que falar sobre o assunto. Para mim, o tema é página virada. Virando a página então, ainda na eleição, porque a Polícia Civil do Distrito Federal fez uma operação contra um grupo suspeito de planejar ataques em Brasília durante a disputa eleitoral. Os investigados têm entre 19 e 31 anos. Segundo a investigação, o grupo usava o aplicativo Telegram para espalhar conteúdos neonazistas, antissemitas, de ódio contra judeus, e misóginos, de ódio contra mulheres. Nas buscas, os policiais encontraram materiais ligados à supremacia branca,
como uma camisa da banda Burzum, que é associada ao neonazismo, um chapéu similar ao da Ku Klux Klan, que foi uma organização criada para perseguir negros nos Estados Unidos, a bandeira dos Confederados Americanos, usada por estados do Sul que defenderam a escravidão na Guerra Civil do país, e o texto O que é nazismo? As investigações mostram que o grupo não tinha ligação com um partido específico e se declarava contrário ao sistema político como um todo. O Palácio do Planalto foi definido pelo grupo como o principal alvo e os suspeitos mapearam a esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. As mensagens mostram conversas sobre escolha de alvos, recrutamento de pessoas e compartilhamento de manuais para fabricar bombas. A apuração começou depois de um relatório do Cyberlab, o laboratório de cibernética do Ministério da Justiça, que deu apoio à operação junto com as polícias civis de 5 estados. Depois da operação, o governo do Distrito Federal decidiu antecipar o reforço na segurança e criar uma célula de inteligência para monitorar o período eleitoral. Representantes de 22 órgãos federais e distritais se reuniram para alinhar o trabalho conjunto. A estrutura vai funcionar em regime de plantão, presencial e virtual. Nas redes sociais, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o governo distrital está vigilante para impedir qualquer ameaça às eleições. Informações da guerra. Os Estados Unidos e o Irã podem estar perto de um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. As negociações avançaram e atingiram estágios muito avançados nesta terça-feira, segundo o Catar, que é um dos países mediadores. A mediação também é feita por Paquistão e Omã, que coordenam a troca de propostas entre os Estados Unidos e o Irã. Em entrevista ao canal norte-americano CNBC, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o pacto pode ser fechado até quarta-feira, garantindo a liberdade de navegação. Na sequência, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, falou com jornalistas e confirmou os avanços, mas ressaltou que ainda não há um texto final. Do outro lado, em entrevista à TV estatal local, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou que não quer expandir a guerra, mas vai defender as fronteiras do país. Apesar do otimismo, a passagem pelo Estreito de Hormuz segue praticamente bloqueada e outro navio foi atacado ao tentar cruzar a região. Mas a expectativa de um acordo fez o petróleo cair. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai quase 6%, negociado a $78, menor valor desde 9 de julho. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu ligeiramente, 0,06%, aos 177.894 pontos. O dólar comercial subiu 0,87%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,91, com alta de 1,05%. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou por unanimidade a resolução que acaba com a aposentadoria compulsória como punição para juízes. A medida elimina a punição máxima que permitia ao magistrado se afastar do cargo, mantendo o salário proporcional. O CNJ adequou as regras ao entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que já vinha rejeitando a medida. Com a mudança, as sanções passam a ser advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade e demissão. Nos casos mais graves, o juiz vai ser afastado imediatamente e vai receber vencimentos proporcionais até a decisão definitiva do STF sobre a perda do cargo. Na mesma sessão, o presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, apresentou uma proposta de código de conduta para o judiciário que vai regular a participação de juízes em eventos pagos por terceiros. A discussão foi suspensa e os conselheiros têm 60 dias para enviar sugestões antes da votação final. Mais de 50 anos depois dos crimes cometidos pela ditadura militar na Casa da Morte, em Petrópolis, a Justiça Federal condenou o ex-sargento do Exército Antônio Pinheiro Lima, conhecido como Camarão, pelos crimes de sequestro e estupro contra a militante política Inês Etienne Romeu. Ela é a única sobrevivente conhecida do Centro Clandestino de Tortura e Repressão do governo. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, pelo menos 22 pessoas foram assassinadas no local ou seguem desaparecidas. Na decisão, a Justiça reconheceu que as acusações configuram crimes contra a humanidade. Com isso, os desembargadores afastaram a possibilidade de prescrição das penas
e a aplicação da lei da anistia. O texto destaca que punir os agentes do Estado por violações na ditadura é um dever para garantir memória, verdade e justiça, além de evitar que atrocidades como essa se repitam no país. O lateral esquerdo Nicolas, do São Paulo Futebol Clube, foi preso depois de atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, na Grande São Paulo, na noite de segunda-feira. O atropelamento aconteceu por volta das 10 da noite, quando a vítima atravessava a rua e foi atingida pelo jogador que dirigia uma BMW. Nicolas foi autuado por participar de um racha. O atleta passou por audiência de custódia na manhã dessa terça-feira e ganhou a liberdade provisória. A decisão do Tribunal de Justiça determina que ele tenha o direito de dirigir suspenso e cumpra medidas cautelares para continuar fora da cadeia. Nicolas voltava de um jantar com outros 2 atletas do São Paulo, o lateral Igor Felisberto e o atacante Rian Francisco, que também prestaram depoimento. Em nota, a assessoria do jogador prestou solidariedade à família da vítima e informou que ele não bebeu, estava com a carteira em dia, chamou o resgate e permaneceu no local. O São Paulo lamentou o caso nas redes sociais e disse que acompanha a apuração. No noticiário internacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou pela primeira vez sobre a continuidade do acordo de paz com o Hamas na faixa de Gaza e classificou o plano do presidente Donald Trump como um rascunho. A proposta prevê o desarmamento do Hamas, a criação de um governo de transição e a retirada gradual das tropas israelenses, que hoje controlam 70% do território. Em vídeo publicado nas redes sociais, Netanyahu afirmou que não concordou com os termos e que vai manter o exército no território até que o Hamas seja completamente desarmado. No fim de semana, bombardeios de Israel deixaram 18 mortos em Gaza, apesar do cessar-fogo vigente desde outubro do ano passado. Uma troca de ataques entre a Ucrânia e a Rússia entre segunda e terça-feira deixou 8 mortos e vários feridos. Na Rússia, 5 pessoas morreram e 6 ficaram feridas depois de um ataque com drones contra uma zona industrial perto de Moscou. Na Ucrânia, 2 crianças e uma idosa morreram em um ataque com 6 bombas russas. E a Rússia também atacou Kharkiv e mais 18 cidades no norte da Ucrânia, deixando 1 morto e 7 feridos. Imagens divulgadas pela polícia da Ucrânia mostram um drone russo perseguindo um vendedor ambulante no sul do país. O homem, que tem cerca de 50 anos, se escondeu atrás da própria van para se proteger da explosão. Ele sobreviveu, mas ficou ferido por estilhaços e entrou em estado de choque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que as tropas russas promovem um safari humano diário na região e que os soldados sentem prazer em atacar civis. E os ministros do interior dos países da União Europeia fizeram uma reunião de emergência para discutir a crise migratória em Ceuta, o território espanhol no norte da África. Desde o dia 30 de julho, 72 mil pessoas entraram na cidade a nado a partir do Marrocos. A travessia deixou pelo menos 75 mortos por afogamento, um número atualizado. O governo da Espanha informou que cerca de 70 mil pessoas já voltaram ao país vizinho, mas cerca de 5 mil continuam no local sob vigilância policial, entre elas 860 menores desacompanhados. O governo espanhol anunciou a liberação de 25 milhões de euros, cerca de 146 milhões de reais, para o abrigo das crianças. Durante a conversa entre os 27 países do bloco, a Itália defendeu a criação de centros de deportação de imigrantes fora da Europa, em países como Ruanda, Gana e Uzbequistão. A proposta foi apresentada pelo ministro do Interior italiano e a Espanha se opôs à ideia. Logo depois da invasão de imigrantes em Ceuta, a Itália suspendeu por um mês a livre circulação de viajantes com a Espanha. Por outro lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, botou panos quentes e elogiou a atuação rápida do premier espanhol Pedro Sánchez e defendeu mais investimentos no reforço das fronteiras do bloco. Antes da reunião, o governo da Espanha anunciou que abriu uma investigação sobre grupos de tráfico humano que teriam difundido mentiras nas redes sociais sobre novas regras de deportação. E o governo do Marrocos afirmou que 25 pessoas são julgadas por supostamente organizarem viagens irregulares. Enquanto isso, no Canal da Mancha, que liga a França à Inglaterra, mais de 170 imigrantes foram resgatados depois que o motor do barco em que eles estavam pegou fogo. A embarcação vinha sendo monitorada desde o dia anterior pelas autoridades da França.
Horas antes do incêndio, 5 pessoas já tinham sido retiradas do barco. E antes das últimas notícias, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Compartilho a mensagem da Carolina Brant, que não deixou de onde está ouvindo. Ela comentou a notícia que demos sobre a cantora Ariana Grande, que vai se afastar dos palcos depois de algumas repercussões, de declarações sobre o corpo dela, sobre a magreza. E aí a Carolina comentou: é desesperador esse retorno à magreza extrema. Isso destruiu minha vida. Os melhores anos foram de sofrimento intenso com transtornos alimentares e de imagem. É um desserviço essas celebridades e pessoas públicas ficarem promovendo, tratando como estilo de vida, como saudável, algo que é visivelmente crítico. Obrigado, Carolina. Realmente uma questão de saúde pública. Você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. E quem aí se lembra de The Pussycat Dolls? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? O trio marcou a música pop dos anos 2000 com sucessos como esse, Don't You, e o grupo não só ainda existe, como vai fazer o primeiro show da carreira no Brasil. A apresentação está marcada para 30 de outubro em São Paulo, no estádio Nubank Park. O evento faz parte da turnê PCD Forever, que comemora 20 anos do álbum de estreia do trio. Esse é o primeiro retorno do grupo aos palcos desde o lançamento do single React de 2020. A pré-venda começa nessa quinta e o público geral vai poder comprar os ingressos a partir de 7 de agosto, sexta-feira, ao meio-dia. As entradas custam a partir de R$ 295 a inteira. E eu fecho com uma de Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Porque o cantor passou por um susto no último domingo no Rio de Janeiro. Ele ficou preso no elevador do prédio onde ele mora e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros do Rio publicou uma foto dos agentes com Gil na frente do elevador e comemorou o sucesso do resgate usando o bordão "aquele abraço". Gilberto Gil agradeceu aos bombeiros pela agilidade e pelo cuidado. Anda com fé que a fé não costuma falhar, né, Gil? Ele vai ser uma das atrações do Rock in Rio desse ano. Vai se apresentar no Palco Mundo no dia 7 de setembro, mesma noite em que se apresenta o britânico Elton John. E nessa quinta-feira, agora dia 6, o Rock in Rio abre uma nova venda de ingressos. São remanescentes da venda geral que foi feita em junho, além de bilhetes referentes a compras não finalizadas ou transações canceladas. Então, se você perdeu, aproveite. E assim terminamos esta edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Costuma falhar, com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé